aos senhores professores Susana Alves, Rui Rigo, que têm estado à frente deste projeto, que é um projeto tão importante e um projeto que penso será muito profícuo e que tem levado também, não só ao público académico, mas também ao público mais jovem, esta necessidade de conhecimento dos direitos humanos. De facto, nós só tendo conhecimento é que podemos pôr em prática e podemos defender aquilo que sabemos bem, conhecemos bem. E por isso, muito obrigada aos dois, ao professor José Eduardo Franco, a toda a equipa, e por estarmos aqui em Alenquer, que é um lugar tão bonito e tão acolhedor. Eu venho falar de literatura e direitos humanos. E não é que a relação entre direitos humanos e literatura não é, de facto, um exercício académico e também não é um exercício de escritores à procura da sua validação de utilidade. Para que serve a literatura? A minha resposta seria: serve para tudo e serve para tanto. Mas é muito importante hoje compreendermos como é que a literatura e os direitos humanos se relacionam, porque numa época de globalização, uma época talvez não negra, mas muito cinzenta, como aqui foi dito hoje, é necessária esta reflexão e é necessário compreender como é que a praxis da literatura pode ajudar à humanização do ser humano. A literatura, e agora vou buscar aqui uma definição do estudioso brasileiro Antônio Cândido, é, primeiro, uma construção de objetos autónomos com estrutura e significado. É uma configuração de expressões, de emoções e perspectivas de mundos coletivos e individuais. É uma forma de conhecimento, isto é uma forma de interconectividade do ser humano apreendida como forma de conhecimento. Então, a literatura podemos considerar diversas dimensões. Uma dimensão que tem a ver com a hibridação, a tradução dos nossos sentimentos, daquilo que nós vemos ser o real. Eu já não estou a falar do atual, da atualidade. A literatura vai para lá da atualidade, ela procura o real. A literatura é uma representação e um reconhecimento. E a literatura também é imaginação. E a imaginação literária é a possibilidade de comparar, é a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, é a componente essencial para o que a Martha Nussbaum diz ser a racionalidade pública. É a nossa forma de sermos racionais. Martha Nussbaum, que, como sabem, fez um trabalho, um estudo fantástico sobre a justiça poética. Mas não nos ficamos pela literatura e os direitos humanos. Já que temos aqui um público académico, nas últimas décadas, nós também temos, por parte nos últimos 50 anos, temos por parte da própria teoria da literatura uma compreensão muito maior do que é a literatura no que toca à importância, à divulgação e à reflexão sobre os direitos humanos. Também a própria teoria da literatura mudou. A literatura comparada, a literatura mundo, os estudos culturais vieram-nos lembrar que existem pessoas, o estatuto da pessoa mudou, existe género, existe raça, existe etnia, existe poder, existe não poder, existem margens. E essa teoria foi muito criada por autores que eram sujeitos de vidas em exílio, vidas que tinham atravessado fronteiras de uma forma forçada. Todorov, Auerbach, Edward Said, Georg Steiner, Leo Spitzer. Os homens do exílio, da alteridade, da atenção ao outro, da atenção aos marginalizados
e de uma forma de ver a literatura que nos lembra que a literatura é, acima de tudo, em primeiro lugar, um fenómeno adaptativo da nossa espécie. A forma que a nossa espécie encontrou para sobreviver. Como eu costumo dizer várias vezes quando vou às escolas, nós não corremos tanto como os leopardos, nós não temos visão noturna como os morcegos, nós não mudamos de cor como os camaleões, por isso nós temos que fazer o quê? Contar histórias para sobreviver, contar histórias de como podemos enfrentar a realidade e continuar como espécie. É uma estratégia terapêutica a literatura, uma cura, uma redenção, uma compensação. E é também o lugar dos direitos humanos, porque é uma forma de reconhecimento de um lugar que é um lugar onde se opera e se leva aquilo que os escritores consideram que está mal no mundo. Também o que está bem. Mas a literatura é o lugar da denúncia, é o lugar da memória, do contrário do esquecimento, do pensar a pessoa e da noção de pessoa naquilo que é mais profundo. E aquilo que é mais profundo na pessoa é que é tão igual aos outros. E que os seus problemas são tão graves na Índia, como são graves na Madeira, como são graves no Brasil, como são graves na Suécia. A literatura não pode subtrair-se, a verdadeira literatura não pode subtrair-se a uma escolha ética. Se a literatura cair numa literatura de entretenimento, uma literatura de uma civilização espetáculo, como dizia Vargas Llosa, a literatura esquece aquilo que deve ser o seu dever, que é fazer exatamente aquilo que Pôncio Pilatos não fez. É escolher, não lavar as mãos. E não lavar as mãos porquê? Porque a literatura tem que estar lá para reconhecer quando existe a violação dos direitos das pessoas, mesmo que se diga que seja um utopismo. É sim um utopismo, nasceu no século XIX, idealístico, romântico, mas é esse utopismo de uma literatura que age, uma literatura que atua, que é no fundo a justiça da literatura. A alma da literatura, a alma que a alimenta, porque a alma que alimenta a literatura é sempre uma modalidade de ação, é sempre, sobretudo, pedir uma reação ao leitor. Pedir uma reação a quem lê. Não estou a dizer que a literatura tenha que ser panfletária ou tenha que ser empenhada com um compromisso partidário, político, mas ela é sempre profundamente ideológica. E é ideológica porque ela tem um compromisso. O único compromisso que pode ter é o da verdade e da realidade. Por isso, se ultimamente nós temos visto que os estudos literários, nas suas vertentes mais comparatistas, mais dos estudos culturais, têm vindo a mostrar e a colocar a tónica no pensamento do outro, no debate da ética, na dimensão das migrações, na dimensão da natureza com a ecocrítica, na dimensão dos marginalizados, na dimensão do género. Nós também temos nos escritores uma preocupação sempre maior com aquilo que são os sujeitos de fronteira, os sujeitos marginalizados que não têm direito à livre expressão, as condições desiguais de acesso à educação e ao mundo das letras, a representatividade que não existe em determinadas configurações sociais. Isto é, nos últimos tempos, nós temos visto um descentrar-se o escritor de um mundo que geralmente é o seu, de uma classe média alta, que olha aquilo que está apenas à sua volta, para se centrar em problemáticas que são existenciais. E temos visto muitos autores também saírem
de uma classe social mais desfavorecida e que vêm contar as suas histórias. Aquilo que nós chamamos as narrativas de vida. Basta olhar, por exemplo, no Brasil, para a Conceição Evaristo, por exemplo, para Paulo Lins, que nos vem trazer a violência das favelas, um autor fantástico, muito conhecido aqui na Europa, que vive em Barcelona, em Espanha, já há muitos anos, dos mais premiados, que é o Marcelo Quintanilha, um autor de romance gráfico, que escreveu uma obra chamada Escuta, Formosa Márcia. Quando eu lhe perguntei, mas Escuta, Formosa Márcia passa-se nas favelas do Rio de Janeiro. Conta a história de uma mulher negra e pobre que procura a sobrevivência, e nós sabemos também que sobreviver sendo pobre é muito difícil, mas sendo uma mulher e negra mais difícil é. Mas como é que uma obra que fala das favelas e do mundo de uma mãe que tem que denunciar a filha para que ela fuja do mundo da criminalidade, indo a entregar à polícia, o que é que isso diz ao público europeu? O que é que isso diz aos leitores de Barcelona, de Espanha, de França? E aquilo que o Marcelo Quintanilha disse é verdade. A pobreza não tem país. Existem favelas no Rio de Janeiro, mas existem bairros pobres nos arredores de Lisboa. Existem bairros pobres nos arredores de Madrid. Existe pobreza, existe luta e existem personagens, principalmente, como ele disse, as mulheres, aquelas que lhes custa mais a sobrevivência, que necessitam de ter voz. Tem toda a razão. Na Madeira, que tem um aspecto tão bonito, de uma prenda de Natal enfeitada com um grande laço, um aluno meu, doutorando do Brasil, de São Paulo, chegou ao pé de mim e eu perguntei, então já conseguiu arranjar um lugar para ficar? Já tem o seu direito à habitação? Ele disse-me, sim, encontrei um quarto lá na favelinha. E a gente diz, na favelinha. E depois comecei a pensar, a organização das casas, quase tipo cortiço, uma pessoa que subaluga uma casinha, outra casinha, outra casinha. Ele está na favelinha. E as histórias das pessoas que ele me trazia eram da favelinha. Então, a literatura hoje é sim uma manifestação daquilo que nos preocupa. Dos direitos humanos das crianças, do nosso direito à natureza, do nosso direito a respeitar a natureza através do nosso dever de respeitar a natureza. Se nós estivermos atentos, nós temos muitos romances hoje a sair, muitas narrativas em toda a Europa, em todo o mundo, sobre o nosso compromisso com a natureza. E aqui, por exemplo, é muito interessante, no Brasil, a literatura indígena, com autores que vão, como o Daniel Munduruku, que vão buscar e nos vão dizer é que nós somos a árvore, nós somos os animais, nós somos aquilo que nos rodeia, nós somos a água, nós somos o ar. E afastar-nos de um interesse absolutamente consumista que temos em relação à natureza. Por isso, a literatura também hoje vai nos lembrar de um outro direito que nós temos, que é o direito a viver numa natureza que respeitamos, e uma natureza que é tão viva como nós. Nós temos também uma literatura que nos fala de um mundo fragmentado. Nós vivemos um mundo fragmentado, um mundo em que temos seres que neste momento andam perdidos num mundo que lhes exige serem os melhores, serem os mais fortes, serem os mais poderosos. E ao mesmo tempo também vivemos num mundo de autoritarismos. E vivemos num mundo em que cada vez mais existe uma forma de controlar as nossas vidas, muitas vezes entrando numa espiral de discriminação, perdendo nós direitos
que adquirimos. Como dizia Saramago, eles hão de vir, não vêm com as camisas negras, mas eles estão aí. Então temos uma literatura que nos lembra da liberdade, da defesa do humano, da defesa das mulheres contra a violência doméstica, da defesa dos mundos que estão nas margens da nossa geografia social. São aqueles que não estão no centro, no foco da luz do nosso palco, mas existem. E por isso a escrita tem que refletir sobre estas realidades complexas, a literatura tem que influenciar mentalidades, tem que criar e transmitir ideias através da estruturação do sentido que fazemos do mundo. E se a literatura criou mitologias, a literatura também tem que as destruir, tem que as retratar, tem que retratar situações que necessitam da reescrita dos próprios contextos culturais e sociais. Quando nós pensamos que a literatura é um potente meio, poderoso meio, de ser um retrato denúncia de uma situação complexa e que exige por parte do leitor o reconhecimento e a catarse, nós compreendemos como a literatura pode salvar o mundo. Isto é, para que serve a literatura? Serve para nos dizer que nós somos companheiros de viagem. Somos companheiros de viagem num espaço difícil, num espaço condicionador, num espaço de um viver variado e multiforme, num espaço muitas vezes ignorado, e por isso é necessário colocar na literatura os dramas, as tensões desumanizadoras, os preconceitos, a discriminação, a distância, o sofrimento. Conceição Evaristo tem um conto lindíssimo chamado Zaita, uma menina na favela que se esquece, que não encontra um brinquedo, que anda à procura de um brinquedo. Ainda por cima não é um brinquedo inteiro, é um brinquedo fragmentado. Há bocadinho falei-vos da fragmentação da nossa vida. Este é um brinquedo fragmentado. Ela não tem nenhum brinquedo inteiro, só tem brinquedos que lhe deram, porque é um brinquedo que não tem um braço, que não tem uma orelha, que não tem... Anda à procura dele. Ao procurar o brinquedo, a Zaita encontra-se no meio de uma violência entre dois grupos de criminais. Aliás, de criminosos, desculpem. Ela tem dois irmãos. Um faz a carreira no exército e o outro faz a carreira como criminoso nas favelas do Rio de Janeiro. Os dois com armas. E a menina, eu só leio este bocadinho, a menina vai à procura do brinquedo. Balas e balas desabrochavam como flores malditas, ervas daninhas suspensas no ar. Algumas fizeram círculos no corpo da menina. Daí a um minuto tudo acabou. Homens armados sumiram pelos becos silenciosos, cegos e mudos. 5 ou 6 corpos, como o de Zaita, jaziam no chão. A irmã chega ao pé dela, é a gêmea, olha para ela e assim que se aproximou da irmã gritou entre o desespero, a dor, o espanto e o medo: Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. Aquilo que nós aqui temos, por parte de Conceição Evaristo, como temos de muitos autores, é pedir ao leitor que haja, é pedir à literatura que seja atuante, que cada um de nós se humanize mais um bocadinho, que cada um de nós, e eu acho que os direitos humanos têm muito a ver com isso, que desenvolvamos a nossa empatia, o poder colocar-se no lugar do outro. Nós sabemos que os neurónios espelho foram uma das grandes descobertas no nosso cérebro. Também sabemos que esses neurónios espelho se começam a atuar quando nós estamos perante o outro e os neurónios espelho colocam-nos no lugar do outro. E também sabemos que estes neurónios espelho da empatia se iluminam quando nós lemos. Quando nós lemos narrativas, quando nós temos a capacidade de entrar nas personagens, de entrar nas situações, de entrar nos eventos. Por isso, a literatura tem um papel importantíssimo nos direitos humanos. Primeiro que tudo, lembra-nos
que somos homens e que nos devemos humanizar. E segundo, lembra-nos que temos um papel importante na humanização de toda a coletividade que está à nossa volta. E é por isso que da literatura nós pedimos responsabilidade, nós pedimos ética, mas também dos leitores precisamos que sejam seres atuantes, com ética, que se revoltem, que não esqueçam e que leiam muito. Obrigada.